Lê o jornalismo que escrevemos na nossa newsletter quinzenal. Podes também saber onde vamos estar a organizar escutas coletivas e receber recomendações de livros, filmes, podcasts. Subscreve em fumaca.pt/subscrever. Olá, Nuno Viegas. Por aqui para te dizer que andamos a escrever a nossa série sobre o sistema prisional. Finalmente. Começámos a investigar as prisões em 2021. Temos muita coisa a contar sobre sentenciamento, condições de vida, violência, pobreza, saúde. Olha, apercebemos-nos, eu já explico a ligação, que se devem fazer eletrocardiogramas às pessoas a receber metadona. A metadona dá-se como droga de substituição para abandonar uma dependência de heroína, por exemplo, e, em poucos casos, afeta o funcionamento cardíaco. Está raramente ligada a arritmias ventriculares, à morte súbita. Por isto, há 20 anos, um grupo de trabalho do que seria o Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências recomendava que quem recebe metadona através do Serviço Nacional de Saúde fizesse eletrocardiogramas anuais. Hoje, diz-nos que são recomendados antes de começar a toma, mas que não se deve adiar o tratamento caso não se consiga fazer o exame. Os riscos associados aos consumos são mais elevados do que qualquer impacto no coração. A Sociedade Portuguesa de Cardiologia aponta que é boa prática fazer o exame antes e depois de iniciar o programa. Nas prisões, em 2020, último ano com dados, havia 700 pessoas reclusas a receber metadona, que deveriam fazer estes eletrocardiogramas regulares. Em algumas cadeias, como a do Porto, o pessoal clínico diz-nos que garantem o exame internamente. Mas 4 enfermeiros dispersos pelo país admitem que a maioria das cadeias não consegue fazer um eletrocardiograma, um exame que demora minutos por falta de equipamento ou de profissionais. Nem no Hospital Prisional de São João de Deus se faz internamente. Portanto, para as pessoas presas fazerem o exame, não basta um psiquiatra prescrever o eletrocardiograma. A prisão tem de agendar com um serviço de saúde no exterior, público ou privado, e mobilizar guardas e uma carrinha celular para fazer o transporte. É toda uma logística. Portanto, só se faz o exame quando há queixas concretas ou um historial de problemas no coração. Tentámos perceber se, mesmo com este peso logístico, as prisões garantem eletrocardiogramas às centenas de pessoas em tratamento a quem distribuem metadona. Mas estão a ignorar as nossas perguntas desde outubro. Acontece repetidamente a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais não responder a jornalistas do Fumaça. O que o nosso entrevistado deste episódio acha que não é uma questão connosco. É parte de uma cultura institucional de fechamento e secretismo. Ali o jornalista é quase visto como aquele que quer espiar, quer esbrutar. Não, porque os jornalistas querem informar e não há nada a esconder. Ali não há nada mesmo a esconder. Nada. O tratamento prisional é aquilo que é mau, sabemos que é mau. Não há que esconder isso, há que denunciá-lo, há que dizê-lo abertamente para que a sociedade se empenhe. Licínio Lima sabe do que fala. Era jornalista do Diário de Notícias a cobrir justiça quando o último governo de José Sócrates, do PS, anunciou a fusão da Direção-Geral dos Serviços Prisionais e do Instituto de Reinserção Social, parte das medidas de austeridade de 2010. Criou-se a atual Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, com Rui Sá Gomes como diretor-geral. O governo seguinte, do PSD-CDS, de Pedro Passos Coelho, manteve a equipa dirigente, mas em 2012 convidou Licínio Lima para ser subdiretor, responsável pela reinserção. Ficou até ao início de 2016. Neste episódio, partilhamos um troço da entrevista que gravámos sobre o tempo em que Licínio Lima garante que tentou reformar pelo menos parte do nosso sistema penal, a partir de um plano delineado com a então Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz.
propunha uma coisa muito interessante, que era um plano nacional que foi pensado pelo Ministério da Justiça, um plano nacional para a reinserção, a reinserção social, que foi um plano feito pelo Ministério da Justiça na altura, em 2012, um plano transversal que abrangia todas as áreas do sistema prisional e de reinserção, com um desafio muito grande, enorme, que era a fusão da Direção-Geral dos Serviços Prisionais com a Direção-Geral de Reinserção Social. Isso é que foi o grande desafio, é que foi a grande novidade na altura. Fez isso à partida por razões económicas, porque não havia dinheiro, e a fusão das duas Direções-Gerais fazia sentido porque estavam com o mesmo objeto de trabalho, digamos, entre aspas, portanto, com o mesmo alvo, tinham o mesmo alvo. E, por outro lado, sabendo que se complementavam, ambos os serviços, ambas as Direções-Gerais se complementavam, tinha lógica que ficassem fundidas numa só Direção-Geral. Isso é que foi o grande desafio. E fui eu, de alguma forma, liderar esse processo. Com, obviamente, o Diretor-Geral é que era o responsável máximo, mas também o Diretor-Geral foi bastante aberto e deixou-me campo livre para trabalhar, sem dúvida. Aqui era uma questão, o choque cultural, era o choque cultural. E o choque cultural começava mesmo lá dentro. O choque cultural lá dentro da instituição. E começava até na própria Direção-Geral. Porque os meus 3 colegas vinham do sistema prisional. E eu fui visto como tendo entrado vindo da Direção-Geral de Reinserção Social. Faço-me entender. Os outros 3, apesar que aquilo já estava fundido, portanto já se tinham juntado as 2 Direções-Gerais, mesmo em diploma, portanto em lei, portanto estava em lei, havia só uma Direção-Geral, eu era visto como vindo da Reinserção Social e eles permaneciam no sistema prisional. E quão grande é que era a diferença cultural entre as duas? Por exemplo, antes disso, a diferença logo à partida foi interessante, que eles continuaram a ter motoristas guardas prisionais, mas como eu era da reinserção social, tinha um motorista que era um funcionário da casa. Boa pessoa, e eu trabalhava com ele todos os dias e muito feliz. Mas é engraçado, só esse pormenor é interessante, né? Eu, como era da reinserção social, não tinha direito a um motorista guarda prisional. Apesar que os riscos que eu corria eram exatamente, aliás, ainda eram mais do que eles, porque eu era o homem do terreno, era eu que ia ao terreno, era eu que ia às prisões, era eu que ia às equipas, eu que andava todos os dias na rua. Mas é interessante logo aqui esta decisão de me darem digamos, no âmbito organizativo interno, fazer uma distinção entre a minha pessoa, portanto, o meu cargo, que era o mesmo que o deles, porque éramos todos 3 subdiretores-gerais, éramos exatamente iguais, perante a lei, perante a instituição, exatamente iguais, mas tinham um tratamento diferente. Eu era da reinserção social, é interessante, e eles eram dos serviços prisionais. Ora bem, apesar da fusão se ter feito legalmente, pela lei, ali a prática continuava separada. Continuavam as 2 instituições separadas. E era preciso fazer esse trabalho de fusão, fundir as 2 Direções-Gerais. Assim, a reinserção, a Direção-Geral da Reinserção e a Direção dos Serviços Prisionais são uma só. Portanto, vão trabalhar juntas. Portanto, ou seja, e tu já vi que estás dentro do assunto, sabes que há técnicos de reinserção social que trabalham no exterior, e há técnicos chamados educadores que estão dentro das prisões. Agora, era preciso dar um passo em frente e dizer assim, agora deixa de haver técnicos exteriores e técnicos interiores. Eles são só técnicos da Direção-Geral da Reinserção Social e serviços prisionais, portanto, eles podem trabalhar em qualquer sítio. Eu permitiria fazer o acompanhamento todo, não é? Exatamente. Desde então, a entrada na prisão até sair e levar para a comunidade. Exatamente. Então foi aí que, através desse plano, pegando no plano que foi pensado pelo Ministério da Justiça, eu na altura que criei aquilo que se chamava Equipa Única. A Equipa Única é a equipa que acompanha o arguido desde o julgamento, em que é preciso fazer um relatório social
pré-sentencial para saber quem ele é, de onde vem, né, e o que é preciso fazer com ele, até depois, continuando o percurso dentro do estabelecimento prisional, até ao momento em que ele sai e é acompanhado sempre pela mesma equipa. A mesma equipa é responsável por ele. Foi muito difícil implementar isto. Foi possível em alguns DPs, mas foi muito, muito difícil. Porquê? Houve ali uma rejeição cultural disso. Por parte dos funcionários. Funcionários, guardas prisionais, dirigentes. Eu tive duas técnicas superiores que me acompanharam neste projeto, que deram a cara e lutaram comigo, e depois tive outras pessoas que apoiaram também, mas a maioria, sobretudo do pessoal ligado aos serviços prisionais, portanto à parte prisional, exteriorizaram ali uma forte contrariedade perante o projeto. E foi difícil. Ao ponto que, quando eu saí, aquilo praticamente, essa ideia caiu por terra. Este não é o modelo que se implementa hoje em dia, não é? Continua a haver uma divisão entre técnicos de Não, o problema é que continua. E o grande problema dos serviços prisionais, adiante já, o grande problema da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais é que continua a haver duas direções-gerais, tal como em 2012. Portanto, já se passaram 14 anos, não é? Portanto, era tempo. Agora, o grande problema qual é? O problema é que a ex-ministra Francisca Van Dunen, em declarações muito recentes, veio dizer que era preciso repensar a fusão. E levantou a questão se não era de voltar atrás. Os guardas prisionais, o sindicato, também já começou a falar em voltar atrás, portanto, em voltar a separar ambas as direções gerais. E é isso que se está a querer pretender fazer, é voltar ao que era antes, com duas direções gerais, cada uma a trabalhar para o seu lado. Os reclusos são acompanhados por uma equipa de exterior no início, depois vão para dentro da prisão, são acompanhados por outra equipa, quando saem da prisão são acompanhados por outra equipa, e ninguém é responsável por nada, ninguém é responsável por todo o acompanhamento daquela pessoa, homem ou mulher, que entra no sistema. E se voltar atrás, é um retrocesso cultural brutal. Quer dizer, é mesmo dizer que se deita a toalha ao chão e que já não se acredita em nada. Mas é assim, com a atual fusão formal, mas apontando ainda a diferenciação cultural, a divisão das equipas, a fusão da Direção de Serviços Prisionais e da reinserção melhorou o acompanhamento das pessoas reclusas, ainda assim? A ideia era exatamente isso, era melhorar. Mas na prática? Na prática melhorou naqueles EPs em que o projeto piloto foi implementado. Isso melhorou, até por uma questão logística. Nós quisemos, mesmo na altura em que havia dificuldades para tudo, para adquirir carros, viaturas, portanto, para adquirir materiais de apoio, que havia dificuldade. Mesmo assim conseguimos, por exemplo, em alguns EPs, colocar uma viatura disponível só para essa equipa, que era a viatura, eles tinham uma viatura para ir à casa do recluso, ver a família, conhecer a família. Esse projeto, onde foi implementado, notava-se que o atendimento, que o acompanhamento melhorou substancialmente. Simplesmente não foi possível avançar mais e atualmente na prática, continua-se a fazer o que se fazia antes de 2012, como se não tivesse havido qualquer fusão. E o mais grave é que já se começa a questionar a fusão. É isso que é o grande problema. Sente que teve condições para cumprir a missão que se propôs quando entrou para a Direção-Geral? Eu sinceramente, eu tive mesmo. Porque, embora eu não fizesse parte da equipa original da Direção-Geral, portanto, eu fui ali colocado no meio de uma equipa que já vinha de antes, já vinha do governo anterior. Mesmo assim, eu tinha muita liberdade de ação. E essa equipa tinha uma boa relação com a tutela? Eu tinha, pessoalmente, eu tinha uma boa relação com a tutela.
A equipa não tinha. Portanto, os outros diretores-gerais e até o próprio diretor-geral não tinham uma boa relação com o ministro, sobretudo com o ministro. Não é? Ou uma relação tão próxima. O diretor-geral tinha chegado a ser secretário de Estado de um governo do Sócrates. Exatamente. E então eu tinha uma boa relação próxima com a ministra e sentia-me apoiado. E daí só assim é que eu me aguentei até ao final do mandato. Foi em 2015? Sim, 16, né? 16 foi quando entrou a geringonça, apesar do governo do Passos Coelho ter ganho as eleições, foram ganhas, mas foi a criação da geringonça, levou o António Costa para o governo, para o primeiro-ministro, e houve alterações todas aquelas alterações. A mim nem me perguntaram se eu queria continuar, se estava a correr bem, se estava a correr mal, puseram-me fora e mais nada, e portanto acabou, e a vida continua, e eu voltei ao jornalismo, né? Portanto, tudo tranquilo, mas agora eu tinha todas as condições, porque eu usava a autoridade que tinha exatamente para implementar aquilo que eu achava que tinha de ser implementado, e depois também tinha o respeito, sobretudo de parte dos guardas prisionais e dos sindicatos, dos 3 sindicatos. Era respeitado, e eu também os respeitei sempre, mesmo enquanto jornalista, sempre os respeitei. Eu tinha muito respeito, eu era bastante respeitado a esse nível, e daí que tinha margem e sentia que estava a fazer caminho, e o caminho no sentido da fusão. Depois ficou a meio. Que ficou meio, está praticamente abandonada, e a fusão, e volto a sublinhar, a fusão está abandonada, atenção, o que é grave. Portanto, o problema é dizer, está-se a fazer caminho, o que eu vejo pelos contatos que tenho feito, o que eu vejo é que a fusão está abandonada, e agora seria preciso repensar isto outra vez, de novo, tal como se fazia em 2012, em que se pensou num plano nacional de reinserção, o Plano Nacional para a Reinserção e Serviços Prisionais, um Plano Nacional de Fusão. Era preciso agora ir buscar outra coisa qualquer, outro Plano Nacional, um projeto qualquer que levasse assim, o que é preciso fazer para que haja a fusão, para que haja fusão mesmo, em que o pessoal da reinserção deixe de ser pessoal dos serviços prisionais e pessoal da reinserção social. Não, eles são todos da reinserção, porque os serviços prisionais, as penas privativas de liberdade, existem para que a pessoa seja reabilitada, para que a pessoa volte à sua vida normal e seja ajudada a reinserir-se na sociedade. É para isso que servem os estabelecimentos prisionais. Só pode saber isso, não pode ser mais nada. Eu gostava de começar precisamente por aí. Já escreveu no Observador, contrariando um comentário do antigo diretor-geral Rui Brunhosa Gonçalves, que carece de fundamento a ideia de que há reclusos que, por mais que se faça com eles, nunca vão deixar de ser criminosos. Acha que toda a gente é reabilitável? Teoricamente, toda a gente é reabilitável. Teoricamente. Eu costumava usar, quando entrava nos estabelecimentos prisionais, costumava dizer aos reclusos uma frase que não é minha, que todo homem é muito maior que o seu próprio erro. Eu dizia-lhes isto muitas vezes, tal como lhes disse que eles, em todos os EPs havia um espaço de liberdade, que era a biblioteca. A biblioteca era o maior espaço de liberdade que eles tinham, que podiam ler, podiam voar, podiam sair mentalmente. Portanto, eles podiam fazer um caminho de liberdade, para a liberdade. Por isso é que eu também discordei do doutor Rui Brunhosa Gonçalves. Discordei dele quando ele disse que o recluso que não pensa em fugir é que não está bom da cabeça, disse ele mais ou menos para estas palavras. E eu discordo porque eu falei com eles, eu conheci as prisões todas e falei com centenas e centenas de reclusos. A maioria dos reclusos não pensa em fugir, pensa em cumprir a pena, cumprir o que tem a cumprir e vir-se embora, tranquilo, porque quem foge não fica livre, fica amarrado a uma fuga. Portanto, há um sistema que vai atrás dele. Portanto, nunca é uma pessoa livre. E a maioria, sim, sonha em ser livre. Sim. Agora, o problema é por isso mesmo é que eu discordo completamente dessa... apesar de que o Dr. Rui Brunhosa Gonçalves foi dos diretores
que eu mais apoiei, logo quando me disseram que foi ele nomeado, porque eu já o conhecia enquanto teórico, enquanto psicólogo. É uma pessoa excelente, um pensador brilhante. Eu sei, este homem tem tudo a nível de conhecimentos, tem tudo para transformar o sistema, mas não me transformou, não conseguiu. Também eu não consegui. Ninguém consegue fazer nada dos serviços prisionais. Portanto, aquilo... Se calhar não é reformável enquanto isto. Não é reformável. Quer dizer, há caminhos, eu sei qual seria o caminho, posso adiantar qual é a minha opinião para reformar a fundo os serviços prisionais. Porque já há experiências. Neste momento acontecem experiências super interessantes. Simplesmente ninguém fala delas. Quero ir ao que seriam caminhos de futuro, mas antes queria pensar em algumas coisas que fez em 2014. Também para ver o que é que funcionou e não funcionou. Em particular, quando estava em Direção-Geral, iniciou-se a aplicação de um programa de justiça restaurativa em 12 prisões. O projeto piloto Educar para Reparar. Na altura aderiram 149 pessoas reclusas no primeiro ano. Disse ao Expresso, por essa altura, que apesar de não terem conseguido pôr frente a frente agressores e vítimas, como acontece em muitos processos de justiça restaurativa, no final do programa foi possível perceber uma evolução nos participantes da assunção da responsabilidade pelos seus crimes e uma maior consciencialização dos efeitos dos seus crimes nas vítimas. Assumiu que estava cada vez mais convicto de que, para além da ocupação laboral, além da formação profissional, é fundamental existirem programas psicoeducacionais. Hoje em dia há o dobro dos programas em aplicação do que havia na altura, mas mantém-se, na verdade, todos os que existiam quando estava na Direção-Geral, com reformulações na forma de aplicação do programa Estrada Segura e no programa de Desenvolvimento Moral e Ético. Como é que se avalia a eficácia destes programas? É uma boa pergunta. A questão é esta, é que há um programa, portanto, quando os estabelecimentos prisionais, na sua dinâmica de acompanhamento do recluso, né, há ali programas para cumprir e os programas psicoeducacionais fazem parte desse programa, fazem parte do projeto que tem que ser cumprido nos EPs. Depois, e esses programas psicoeducativos até podem ser aplicados pelos próprios técnicos, porque os serviços prisionais têm bons técnicos também, experientes, ao nível académico bem formados e depois muito experientes. Depois temos outros projetos, por exemplo, esse projeto de justiça restaurativa não foi um projeto que partiu de dentro, né? Foi proposto do exterior. Agora não me recordo, mas penso que era alguém da Universidade de Lusíada que estava ligado a isso. Penso que sim, agora não tenho bem a certeza. E alguém de fora que propõe esse tipo de projetos e geralmente, pelo menos no meu tempo, e penso que agora também, a instituição é muito aberta a isso, a parcerias com entidades, nomeadamente universitárias. Agora, os programas, costumo dizer isto, mas é verdade, os programas são para ser aplicados e para depois, no final, estatisticamente, se dizer assim, foi aplicado este e este. Objetivos alcançados porque foram aplicados 5 programas, ou 6 ou 7, conforme estava previsto no plano de atividades. Portanto, os programas são aplicados, os programas são realizados, esses programas são realizados para se alcançar os objetivos. Porque agora, se aquilo faz efeito, se não faz efeito, isso pouco interessa porque ninguém discute isso, ninguém debate isso. Eu achei piada que... Não há um estudo de reincidência a longo prazo. Pois, é a questão, não é? Por exemplo, o diretor-geral, o atual diretor-geral, o Dr. Rolando Carvalho, aqui há um ano, acho que foi mais ou menos há um ano, eles foram quase todos chamados à subcomissão de Direito e Garantias, ao Parlamento, e todos os diretores, os que faziam parte da Associação de Diretores e mais os guardas prisionais, os sindicatos dos guardas prisionais e outros responsáveis, também o sindicato dos técnicos superiores, foram lá chamados, mas o Dr. Orlando Carvalho, atualmente a diretor-geral, ele disse lá claramente que no EP dele, na altura de Coimbra, que a reincidência rondaria os 65%. A reincidência, portanto, 65%. O que é que significa? Significa que muito mais de metade dos reclusos voltam
Ontem eu ia perguntar assim, mas o que é que se fez? Não se fez nada. O que é que se fez? Mas se formos ver o programa, se formos ver o que é que foi feito, as atividades, eu disse, mas eles tiveram este programa relacionado com toxicodependência, este programa relacionado com a resiliência, este programa relacionado com isto, mas tiveram. Mas qual foi o efeito? Eu disse, o efeito em algum terá acontecido, em algum, no outro. Mas estatisticamente não parece ser efeito especialmente substancial. Em 2013 o Licínio também avançou a agência Lusa que 48% dos jovens em centros educativos acabavam por reincidir. No ano seguinte disse ao público que metade das pessoas reclusas já tinham estado presas antes. Sim, metade, mas agora ele devia dizer que é mais de metade. Acho que mencionou 65%. 65%. Mas porquê é que tantas pessoas, sob a tutela da Direção-Geral, voltam a ser presas depois de cumprir pena? Pois é isso, é que falta ali um plano sério de acompanhamento do recluso. E onde é que falha isto? Falha em muitos setores, né? Falha em muitos setores, mas desde logo os técnicos, logo esta separação do trabalho dos técnicos. Continuamos a ter técnicos de relação social, técnicos dos serviços prisionais. Uns fazem um relatório pré-sentencial, os outros acompanham, e depois há outros que fazem um relatório pós-sentencial. Portanto, e quem faz o relatório pós-sentencial, na maior parte dos casos, nem sequer conhece o indivíduo. Nem sequer conhece o indivíduo. Nem sequer sabe para onde ele vai. E agora, o juiz, antes de decretar, o juiz de execução de pena, antes de decretar a liberdade condicional, pede um relatório aos serviços, né? E o relatório tem que dizer se ele vai ter emprego, se tem família que o vai acolher, né? Mas o técnico não vai lá, porque não tem tempo. Não tem tempo. Então o que ele faz? Telefona para o presidente da junta, olha, conheço fulano tal, né? Sim, ele tem família, tal. Ok, tudo bem, siga. Portanto, e faz o relatório e dizer, sim senhor, tem condições para voltar à família. E não tem tempo, porque há poucos técnicos que estão atolados no trabalho, não é? Ou seja, o que é que falta? Completamente atolhados no trabalho. Os técnicos, aqueles que estão fora dos EPs, mesmo os que estão nos EPs também os que estão nos EPs, e eu na altura fiquei um bocadinho chocado, porque eles tanto faziam um relatório para o tribunal, enquanto técnicos superiores, como estavam a distribuir sabonetes, a distribuir pentes, a levar correio. E depois eu disse, eu disse na altura, não pode ser, estes são técnicos superiores, são técnicos especialistas nesta área, eles têm que fazer aquilo que têm que fazer, que é um acompanhamento especializado a estes reclusos, e não vão estar aqui a perder tempo, a distribuir pentes, a distribuir sabonetes, e dizíamos os diretores, sim, e quem é que faz isso? Sou eu? E eu depois é um problema. Depois, o ano passado também, nessa mesma audição no Parlamento, o presidente da Associação de Diretores, o Dr. Luís Couto, que era o diretor do estabelecimento de Prisional da Guarda, não sei se continua a ser, ele disse lá no Parlamento, o ano passado, portanto, atenção que não estou a falar aqui há 10 anos, estou a falar o ano passado no Parlamento, ele disse que ele próprio é o diretor que tem que ir fazer a limpeza, porque não tem pessoal para limpar. Para matar os ratos. Acho que há uma falta de funcionários que depois coloca em causa o trabalho de reabilitação e de reinserção social. Isto é porque dizer que há falta de funcionários é velha questão, não é? Porque vais para a saúde, falta médicos, falta enfermeiros, o problema da falta de dinheiro e da falta de é sempre a mesma, é sempre apontado como o mesmo problema. E eu penso que é uma questão de organização. É uma questão de organização. Se resolve com essa continuidade das equipas e por aí fora. E havia outra coisa, por exemplo, dentro dos EPs, nós temos técnicos superiores habilitados para acompanhar o recluso durante a sua caminhada e depois na saída, porque o maior problema é a saída, porque eles lá dentro não há problemas nenhuns. Deves ter ido a alguma prisão, lá dentro não há problemas nenhuns. Quer dizer,
enfim, há aqueles problemas normais que são homens, estão homens, mulheres, ali, atenção e tal. Há alguns problemas que eu lhe perguntar depois. Mas, Sim. mas agora queria. Mas do dia a dia não há problemas nenhum. Então, mas acha que no exterior não existe na prática reinserção social após o acompanhamento? Não é o problema é esse. Não existe acompanhamento. Não é? A liberdade condicional. Porquê é que um recluso tem que cumprir os 5/6 da pena? Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum, absolutamente nenhum. Porque o recluso, a partir do meio da pena, não está ali a fazer nada. Não está ali a fazer nada. Sair para a condicional. Claro. E porquê que acha que os juízes do TEP não dão as condicionais mais cedo? Porque não arrisca. O juiz não arrisca, porque o juiz pergunta: quem é que vai acompanhar? Quem é que vai estar lá? Nós vamos acompanhando, vai que ele por telefone e o juiz diz: não, isso não arrisco. Acha que Portugal tem dos tempos médios de cumprimento da pena mais longos da Europa porque os juízes não confiam no trabalho de reinserção da Direção-Geral? Os juízes, infelizmente, eles não confiam no trabalho de reinserção. Aliás, ainda há pouco tempo, o Conselho Superior da Magistratura, num documento qualquer que eu não me recordo, mas que eles diziam exatamente isso. Assim, estamos fartos. Eles diziam lá no documento, os juízes diziam assim: estamos fartos que apontem projetos, que apontem soluções. Nós queremos é que se cumpram aquilo que se propõem fazer. Porque eles próprios dizem assim: coisas boas, eles propõem sempre coisas boas. Simplesmente depois não são aplicadas. Está escrito, está tranquilo, que foi dito pelos juízes. Os juízes, e depois havia um problema muito grave que demora muito tempo, né? Os relatórios, os textos demoram muito tempo. Demoram muito tempo não é porque não trabalham, é que não têm tempo. Isso é um outro problema. Como sabes, é um outro problema. Outro problema que é: porque é que tem que ser os técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais a fazer os relatórios pré-sentenciais? A lógica seria para aí se determinar as necessidades de intervenção que depois seguem com os PIR e os mas agora, se é um relatório pré-sentencial, só tem isto: o indivíduo é casado, é pai, é mãe, trabalha aqui, ganha X, só diz isto, não diz mais nada. Hoje em dia são um bocadinho mais extensos. Entrevistas mais extensas. Fazem uma análise de personalidade. Podem fazer, mas a maioria dos relatórios não faz isso. Portanto, mas pode fazer isso também. Portanto, se for por isso, for pedido até uma perícia, pode ser pedido uma perícia também. Pode pedir uma perícia, pode ser mais complexo, de facto, isso é verdade. Mas de todas maneiras, em geral, os relatórios são muito simples. São simples, é dizer quem são, de onde vêm e depois as necessidades de trabalho, de readaptação, depois é que são vistas depois pelos técnicos que estão na prisão, e depois é que fazem esse acompanhamento. Agora, os técnicos, neste momento, atualmente, os técnicos que estão nas equipas de rede social, que são 49 equipas também, tal como são 49 ou 48 os EPs, portanto, também temos 49 equipas no exterior, e há equipas que praticamente só fazem relatórios. Os técnicos estão sentados de manhã à noite a fazer relatórios. Depois, o acompanhamento da pessoa, porque agora, quando dizem, é o acompanhamento do recluso. Os reclusos representam 1/3, mais um terço não, mas menos de metade. Portanto, os reclusos representam menos de metade das pessoas que estão à responsabilidade da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, não é? Porque se nós temos cerca de 13.000 reclusos atualmente, nós temos cerca de 30.000 pessoas com penas e medidas a serem cumpridas em liberdade. E quem é que os acompanha? São os técnicos de reinserção social. Ou seja, as 49 equipas que estão no exterior, para além dos relatórios para o Tribunal, têm 30.000 pessoas que têm que acompanhar no dia-a-dia. E nestas 30.000 pessoas não estão os menores.
Não está o tutelar educativo. A questão também é essa, que é outra também questão. gerido pela Direção-Geral. Que é outra questão. Eu nem ia entrar pelo espaço de se faz sentido a direção que tem os serviços prisionais gerir também o sistema para jovens. Não, mas tens que colocar essa questão. Tens que colocar essa questão. Essa questão é fundamental. É fundamental porque está provado que os jovens que estão no tutelar educativo, que estão nos centros educativos, já passaram pela promoção e proteção, portanto já passaram por lares de acolhimento. Pelas últimas estatísticas, 90% dos jovens nos centros educativos estiveram antes no sistema de proteção de jovens nos lares. E depois, quantos que estão na prisão que já passaram pelo tutelar educativo? Portanto, e acha que é demonstrativo de um falhanço continuado de intervenção do Estado nestas pessoas? Claro, mas é um falhanço total. Quer dizer, quando se diz que 65% dos reclusos reincidem, é um falhanço total. Mas é que ninguém quer olhar para isto. Só o que se quer é isto. Vamos manter os reclusos quietinhos e caladinhos, calminhos, tranquilos, e é isso que interessa. Agora, se fogem 5 de repente, e faz um alvoroço brutal, assim, quer dizer, mas quem está dentro do sistema encolhe os ombros, para fugirem 5, quer dizer, se isto fosse uma prática comum, mas não é, quer dizer, eles estão controlados, está tudo controlado, e o que interessa é que estejam controlados. Então, está tudo controlado, não fazem barulho, não há greves de fome, não há nada, portanto está tudo muito bem, não há motins, não há nada, está tudo bem. Então, e o que interessa é que esteja tudo bem, que ele cumpra, que desapareça, sabendo que vai voltar, mas que volte e que cumpra e que desapareça, e anda-se sempre nisto, porque quando falamos em 13 mil reclusos, não sei em quantos milhares de pessoas é que estamos a falar. Rotativamente, que são milhares, não é? São milhares de pessoas que estão ali, que passam todos os anos saem 5 mil, entram 5 mil, mais ou menos. É exatamente isso. Essa estatística é mesmo isso. Então, conclusão, isto dos serviços prisionais e de redenção, ou serviços de redenção e prisionais, é um falhanço total do Estado. Isso não há qualquer dúvida. E não se pensa em alterar nada. Pensa-se em manter o sistema. Em 2022, o último ano para que a Direção-Geral disponibilizou dados, o programa Educar para Reparar abrangeu 87 pessoas. Portanto, 87. Menos do que em 2014. Em 2014, no total, 12% das pessoas reclusas frequentaram os ditos programas dirigidos a necessidades crimógenas específicas. Em 2022, apesar de haver o dobro dos programas, foram 15% dos reclusos numa população prisional mais pequena. O Mecanismo Nacional de Prevenção, a parte da Procuradoria da Justiça, já descreveu a aplicação dos programas de reabilitação como incipiente. Sem a aplicação universal destes programas, o nosso sistema penal baseia-se num modelo de armazenamento de pessoas. Mas, quer dizer, o nosso modelo é um modelo de armazenamento mesmo. É um modelo de armazenamento quando falamos das prisões. Quando falamos daqueles que cumprem penas e medidas em liberdade, portanto, que são cerca de 30 mil, nós falamos em cumprir para despachar. Cumprir para despachar. Do que é o trabalho a favor da comunidade. Nas prisões é a mesma coisa. Nas prisões aplica-se o programa. Há EPs que não aplicam um programa. Sequer um programa. Não aplicam um programa porque não têm técnicos para cumprir. Para os aplicar. E quando eu defendi muitas vezes, nós temos que ter técnicos para aplicar programas. Temos que ter técnicos, nem que sejam equipas só para isso. E que se vão deslocando de EP em EP. Mas isto também não caiu bem. Não caiu bem porque estávamos a formar uma elite que andava ali de EP em EP, enquanto os outros estavam sempre no mesmo sítio. E depois não se conseguiu. Eu não consegui, porque infelizmente não consegui, não estive lá o tempo suficiente para conseguir isso, mas se continuasse eu tinha conseguido, eu tenho certeza absoluta, mas porque conseguimos muitas coisas, mesmo a esse nível, como o problema da escola, há um protocolo com o Ministério da Educação que é um protocolo brilhante, portanto, as coisas têm todas as condições para funcionar, e eu chegava a ver que os reclusos não iam às aulas só porque não havia um guarda prisional que os acompanhasse das celas às salas de aula, e como não havia um guarda prisional que os acompanhasse, não havia aulas. Porquê? Porque punha-se em risco a segurança. Então, dentro das prisões, o que se passa é que o
valor mais alto é o valor da segurança. Não é o valor da reabilitação e da reinserção. É essa a questão. Portanto, eu, na altura, recordo-me que propus, inclusive, a existência de prisões sem guardas. Mas isso é absurdo. Não é nada absurdo. Não é nada absurdo. É possível haver prisões sem guardas. É possível. Porquê? Porque há pessoas ali reclusos, que é a maioria dos reclusos, querem é cumprir aquilo e ir-se embora. E tentar cumprir aquilo da melhor maneira possível, o mais rápido possível. E por isso é que não querem se meter em encrencas nem nada, querem rapidamente despachar aquilo para se vir embora. E era possível haver prisões sem guardas e com trabalho a tempo inteiro. Porque o trabalho é outra questão de fundo, não é? Eu já vou ir ao trabalho, mas já agora, já que está a tocar nos guardas, na prisão do Linhó, os guardas fizeram uma greve que durou mais de um ano, que foi muito recentemente, para forçar a redução do tempo de pátio dos reclusos que não tinham trabalho na escola de 4 para 2 horas. Apesar de, na verdade, por toda a duração da greve, os guardas continuarem todos a ir trabalhar devido aos serviços mínimos, portanto a receber a totalidade do seu salário, os reclusos tiveram direitos muito restringidos durante todo este período. No início não podiam sequer trocar roupa suja por limpa, perderam acesso à escola, perderam acesso à formação profissional, continuaram durante todo o ano a não conseguir receber comida de familiares ou visitas íntimas. A greve teve sucesso, conseguiram a redução do tempo de pátio. Isto mostra que, independentemente do objetivo da pena ser, pelo menos pela lei, reabilitativo, os guardas conseguem impor uma imposição securitária quando querem. Não é. O grande problema dos serviços prisionais, ou dos serviços de reinserção e prisionais, é exatamente isso. É que eles... O que é mais temido ali em todo o sistema é a segurança. Há um medo de fugas, há um medo de motins, há medo disto, e as únicas pessoas que podem salvar disso são os guardas prisionais. E quem manda mesmo são os guardas? Dizê-lo assim é arriscado. Mas os guardas, quando vamos para um EP, a posição do chefe dos guardas é muito forte. É muito forte. E tem que haver ali um equilíbrio muito grande. O diretor não pode dizer quem manda aqui sou eu. Não pode dizer isso. Está desgraçado. Mas também o chefe dos guardas, que agora uma parte são comissários, né? Também não pode dizer quem manda aqui sou eu, porque também sabe que é um diretor ali. E então há ali um jogo em que se tenta um certo equilíbrio, não é? Agora, a decisão, os guardas têm muito peso nas decisões, inclusive nos conselhos disciplinares. E nos comitês pós-TEPs. Para avaliar as condicionais. Exatamente. Tem muito peso e digamos que a própria dinâmica nos EPs está muito condicionada pela pressão dos guardas prisionais. Mas acha que os guardas deviam, até sugeriu não ter guardas nas prisões, mas acha que deviam privilegiar uma função ressocializadora em vez de uma função securitária? Na própria forma como vem a função? Eu sempre disse isso, eu sempre defendi isso e aliás eu até cheguei a defender que eles até nem deviam ter o nome de guardas, deviam ter o nome de formadores. São formadores, são ali. E ter menos esse potencial de pessoa que está ali para garantir a ordem. Que o guarda prisional propriamente devia estar menos preocupado em garantir a ordem e mais preocupado em que a pessoa fizesse um caminho de reabilitação, não é? Ajudar nessa reabilitação. Atenção que há guardas prisionais que fazem isso. Há guardas prisionais que trabalham muito bem. Aliás, eu conheci um grande maratonista, português, que é psicólogo, portanto, era guarda prisional, formado em psicologia. Ele era na prisão, era no norte, agora não me recordo. Mas foi um trabalho excelente. Portanto, há guardas prisionais excelentes. O problema não é as pessoas em si, individualmente. Todos os conhecidos são pessoas excelentes. O problema é a cultura da casa. É a cultura da casa. Portanto, a cultura da casa dita que o peso do valor da segurança se sobreponha aos valores da readaptação e da ressocialização.
Eu queria voltar aí então à reeducação e à racialização, mas se calhar mantendo na linha sobre os funcionários da Direção-Geral. Disse-me há pouco que tinham bons técnicos. Sim, sem dúvida. Nós entrevistamos uma pessoa que trabalha como técnico na Direção-Geral, que nos disse há algum tempo que há anos que se recusa a aplicar os programas reeducativos porque não tem formação para saber como os aplicar. Nem nenhuma prova de que funcionam, de que sejam eficazes. Os técnicos que trabalham nos EPs, na verdade, para serem técnicos basta terem o 12º ano. Para serem técnicos superiores, uma licenciatura em Ciências Sociais, portanto podem ser formados em Geografia. Acha que as pessoas a quem cabe, por um lado, avaliar a personalidade de pessoas reclusas através dos relatórios que produzem, por outro lado, definir os seus planos individuais de readaptação e, finalmente, reabilitar e reintegrá-los, tem suficiente capacitação técnica para perceber como diagnosticar problemas e depois intervir sobre estas pessoas? Os técnicos superiores de reinserção social têm essa formação, têm essa capacidade. O problema é que, como começou a haver muita falta de técnicos, e começaram a dizer que a carreira de técnico superior social era para extinguir, começaram a fazer entrar no sistema outros técnicos, outras pessoas com outra formação, por exemplo, pessoas de ginástica, que entram ali para o sistema e são técnicos superiores. E como são técnicos superiores, então um dos seus trabalhos é fazer relatórios. Então um professor de ginástica pode estar a fazer um relatório social, um relatório para o tribunal, e a aplicar um programa. Aí é que falha, porque o sistema tem técnicos superiores de reinserção social. Por exemplo, o caso Casa Pia. O caso Casa Pia foi um caso muito complexo. E todos os relatórios de perícia, todas as perícias foram feitos por técnicos da instituição. Atenção, eles estavam preparados para isso e fizeram-no. Agora, o grande problema foi quando começaram a entrar no sistema pessoas com outro tipo de formação. Acha que diminuiu a qualidade de trabalho dos técnicos nos últimos anos? Atualmente diminuiu e continua a diminuir. Continua a diminuir porque aqui era preciso apostar numa carreira única. Mas numa carreira orientada para o trabalho que fazem, não é? E quem entrasse nesta carreira tinha que ter certos requisitos em psicologia, em sociologia, qualquer coisa assim, para poder porque muitos dos relatórios que chegam aos tribunais não são feitos por técnicos superiores de reinserção social, são feitos por técnicos superiores e em última instância até são ilegais, porque não são feitos por pessoas que têm que ter com aquela competência. E aliás, isto foi já denunciado pelo presidente do sindicato da direção do sindicato dos técnicos superiores. Mas, considerando tudo isto, e também acho que é relevante o facto de não haverem na realidade estudos sistemáticos de reincidência, quer aplicados aos próprios programas, quer toda a intervenção da Direção-Geral, acha que na prática a intervenção da Direção-Geral reabilitativa se baseia num método científico com eficácia comprovada, tem uma metodologia por trás que guia esta intervenção, ou está a acontecer mais ou menos ad hoc? Teoricamente tem, quer dizer, há ali pessoas da Direção-Geral preocupadas com isso, querem que haja metodologia, que os programas sejam aplicados, mas depois a realidade dita que não há tempo, não há pessoas preparadas para isso, e ali o que interessa é manter o sistema tranquilo e a funcionar. Agora, se esse sistema trabalha de uma forma científica, de uma forma coordenada, de uma forma orientada, com objetivos concretos, isso não interessa nada. Não interessa porque isso complica muito. Não é o objetivo. Não é o objetivo. O objetivo é que o sistema esteja pacificado. Em 2014, quando mencionou publicamente a taxa de reincidência de 50%, que penso que era baseada na amostragem feita por técnicos, porque não havia uma recolha sistematizada. Sim, houve um estudo, sim. Um estudo que não foi um estudo de um técnico. Não.
Que diga-se, a Direção-Geral hoje diz que não possui estes dados de todo, não existe quando eu pergunto sobre estes dados históricos. Sim. Mas na altura, em entrevista ao público, definiu como meta uma diminuição da taxa de reincidência de 50% para 25% até 2020. Em parte por via da fusão das equipas de reabilitação e reinserção de que tinha falado, em parte pela aposta na empregabilidade de pessoas reclusas e formação profissional, mas também pela responsabilização de diretores prisionais. Disse na altura que seriam avaliados os resultados e o perfil do diretor de cada prisão, que seria responsabilizado e poderá ser afastado se nada mudar. Sabe de algum caso em que a direção de uma prisão foi afastada por não garantir eficácia reabilitativa? Não conheço, desconheço. Ninguém é avaliado por isso. Ninguém no sistema é avaliado pela eficácia reabilitativa. Ninguém é avaliado por isso. Toda a gente é avaliada pela sua capacidade em manter o sistema tranquilo. E porquê que isto não aconteceu também quando estava lá? Porquê é que nessa fase não afastaram diretores? Naquele momento estava-se a fazer um caminho. Naquele momento entregaram-me um plano para aplicar e estava-se a fazer um caminho. O caminho estava a ser feito. Aliás, essa entrevista é um bocado... Porque essa entrevista foi muito polémica. Muito polémica, porque foi pela primeira vez houve um dirigente que questionou o trabalho dos diretores. E eu na altura achava que os diretores estavam realmente muito condicionados pela pressão dos guardas prisionais e estavam muito pressionados pelo próprio sistema que obriga a que eles possam gerir aquilo de forma tranquila. Agora, se o indivíduo vai reincidir, se não vai reincidir, se ele sai da prisão e logo a seguir comete outro, isso não interessa nada. O que interessa é enquanto lá está, mantenha. Foi aí, e pela primeira vez, alguém questionou o trabalho dos diretores, a preocupação dos diretores. Os diretores têm que estar focados no êxito, na capacidade reabilitativa, na capacidade de lançar pessoas na sociedade, na ressocialização dessas pessoas, tudo isso. Não têm que estar só focado na organização do sistema e que o sistema e que não haja ruído no sistema. E é para não haver esta preocupação que se continua a não recolher dados de reincidência de forma sistemática. Exatamente. Então, o pessoal, mas eu admirei a coragem do atual diretor-geral no Parlamento admitir que 65% é reincidente. Mas atenção que isto é nas prisões, mas também é nos centros educativos. Também nos centros educativos é a mesma coisa, não é? Acontece mesmo com os miúdos. Os miúdos, muitos deles, embora a reincidência aí seja menor e seja mais controlável. Bem, na altura disse que a reincidência nos centros era 48% e nas prisões era 50%, portanto também não parece um grande diferencial. Acha que ter rotinas de estudo, formação profissional, hábitos de trabalho na prisão pode levar alguém a não cometer crimes quando sai? É fundamental, quer dizer, quer-se um sistema em que a pessoa entra e se sinta integrada, embora esteja excluída, portanto esteja privada da liberdade, mas pode se sentir integrada, porque aqui mesmo até durante o Estado Novo havia muitas prisões e quando chegavam o indivíduo cometia um crime, chamavam-no e diziam: o que é que você faz? Ele dizia: sou pedreiro. Muito bem, então vais fazer esta atividade. Sou lavrador, vais fazer aquela atividade. Realmente já me teram integrados numa atividade. Agora, a maior parte dos casos é: o que é que você faz? Não faço nada. O que é que não faz nada? É mais um indiferenciado. Então o indiferenciado vai lá para dentro. O que é que vai fazer? Não sei, por logo que se vê o que é que vai fazer. E então não há assim não há uma programação. E acha que o uso do trabalho neste momento, a grande proporção de trabalho em faxinagem que há, pessoas que são contratadas para limpar as prisões, tem algum propósito reabilitativo? Não, isso tem propósito de os manter ocupados, desde logo. Que é bom. A mesma linha, e manter ocupado é muito bom, atenção. E não só, porque eles depois ganham uma pequena quantia de dinheiro, o que lhes dá alguma paz social. Tenho exatamente uma questão sobre essa pequena quantia de dinheiro. A Direção-Geral não atualiza o salário, paga pessoas reclusas que estão a trabalhar para a própria prisão, desde que converteu o valor de escudos para euros. Portanto, continua a pagar, como ao fazer essa conversão, 2,40€ por dia
na categoria mais baixa. A Provedoria de Justiça recomendou em 2003 que o salário estivesse alinhado com o salário mínimo nacional. Porquê é que isto não aconteceu quando estava na Direção-Geral? Eu quando, é como eu volto a dizer, eu quando chego à Direção-Geral, em primeiro lugar, eu não era o diretor-geral, portanto, eu era o subdiretor para a área da reinserção. Portanto, nem sequer a área das financeira não era minha também, não era minha. De todas as maneiras, eu quando entro com um plano e entro com um plano reformador. Com um plano reformador que é, tem que haver trabalho em todas as prisões. E depois, mais, há exemplos na altura. Eu não quero dar nenhum exemplo concreto por uma razão simples, porque porque ia tirar, se calhar, pôr mérito em mim e retirar mérito aos diretores. Porque há diretores empenhados. Houve prisões, eu vou dar um exemplo de uma prisão, enfim, já vão alguns anos, não interessa, mas, por exemplo, Torres Novas tinha quase 100% de ocupação. Estás a dizer que é um EP pequenino? Sim, eu continuo a ter bastante ocupação neste momento. Mas porquê? Qual era o segredo daquilo? Era uma articulação muito forte com a comunidade. E quem trabalhava lá naquele EP estava mentalizado para isso. A diretora, o foco era esse. Então, eu quando chego ali, tive esse propósito de fazer um caminho. O caminho era abrir as prisões, abrir as portas das prisões e abri-las à comunidade. Nós temos exemplos brilhantes. Por exemplo, o Sr. Rui Naveiro, da Delta. Esse homem entrou ali no EP e disse, se quiserem, ponham os reclusos a reparar as máquinas dos cafés. Aquilo funcionava excelente, de uma forma excelente. Houve outra empresa que precisava que fizesse os caixões. O Vale dos Judeus começou a fazer caixões também. Mas só que isso era muito difícil. Porquê? Porque imagina um empresário. Eu quero isto feito amanhã. Preciso desta encomenda, tenho 20 peças para amanhã. E tem que estar feito. Não, os gajos têm que jantar às 5 horas. Mas não há hipótese. Não, eles têm às 5 horas, são fechados nas celas, acabou-se. E amanhã não podem começar mais cedo. Não, eles têm que tomar um pequeno almoço às 9, então só às 9h30 é quando vêm jogar, é que podem ir para lá. E os empresários ficavam assim, e mais. Está tudo a correr bem, há uma encomenda conseguida, há uma greve dos guardas. Já acabou-se, ninguém entra, nem ninguém sai, não há produto a entrar, nem a sair. É um condicionamento muito grande, muito grande. E era preciso aqui a organização, portanto, é repensar a organização, de forma a esses condicionamentos desaparecerem. Há outra questão, diria eu, na relação com privados, no contratar trabalho recluso, desde a publicação do Código de Execução de Penas de 2009, que nenhum Ministério de Justiça regulou a portaria necessária para a relação de trabalho de pessoas reclusas com entidades externas aos EPs. Portanto, não há qualquer mínimo para o que podem pagar, não há padrão para as condições de trabalho, o que leva, na verdade, a condições muito dispares entre prisões, entre empresas, nas contratações que há, incluindo, por exemplo, de contratos de trabalho em que a prisão do Linhol contratava empresas externas para fazer construção na prisão e a empresa, por sua vez, contratava pessoas reclusas para fazer lá a obra, a receberem, não quero mentir, tipo 150 euros por mês para fazer este trabalho. Porquê é que não aconteceu, e considerando que tinham uma boa relação com a tutela nesta fase, porquê é que não aconteceu a regulação disto pelo Ministério? Estava tudo a ser feito, e digo mais, o Ministério começou por ter tinha excelentes chefes de gabinete, a ministra teve excelentes chefes de gabinete, depois teve um secretário de Estado, que agora é embaixador, excelentes, impecáveis. E ainda assim não foi possível publicar esta portaria? Não, foi possível fazer tudo, foi possível levantar, ter a noção real, ter a noção real do que estava a acontecer e do que era necessário fazer. Isto tivemos projetos, tivemos propostas. Eu podia ter trazido algumas coisas, alguns documentos que elaborei na altura, mas estava tudo pensado, tudo isto estava pensado. A relação com as remunerações estavam pensadas. Queriam garantir o pagamento de quantos já agora? Eu não sei, mas era alinhado com o ordenado mínimo nacional. Sim. Era, aliás, até porque o TEP obrigava a isso, portanto, os juízes de execução de penas
obrigavam a isso, não podia ser um salário qualquer, havia situações muito díspares, por exemplo, em Odmira, as mulheres colavam autocolantes nas embalagens da fruta a 1 cêntimo cada autocolante, e estavam ali 1 cêntimo, ali, já fazia aqui um trabalho quase escravo. Um trabalho que acabou também, entretanto. A empresa perdeu interesse. Pois é isso, então era preciso repensar sobretudo a organização do trabalho, não era, porque a grande questão é, sendo a própria instituição a gerir o trabalho, complica tudo, porque depois ali as orientações são díspares, há muitos condicionamentos nos horários, há muitos condicionamentos na movimentação das prisões, há ali muitos condicionamentos, de todo tipo das prisões, desde os reclusos não podem sair sozinhos, os reclusos não podem estar acompanhados, os reclusos têm aqueles horários para comer, para dormir, e depois só no meio desta organização interna é que encaixa o trabalho. Portanto, o trabalho está para ser feito no condicionamento da organização interna e pouca maneirabilidade para que o trabalho possa acontecer independentemente da organização interna. E como a organização interna é muito pesada mesmo, é mesmo muito pesada e não se pode alterar. Atenção que às vezes é compreensível que numa instituição como uma prisão alterar os procedimentos pode ser complicado, porque 20 pode até concordar, mas 25 não concordar, ou 5 não concordar, e o facto de até 1 não concordar, a coisa pode levar a uma certa instabilidade. E para a estabilidade do sistema é preciso que as regras sejam também estáveis, não é? E daí que o trabalho perturba um bocadinho a organização interna, e daí que as pessoas são um bocado resistentes a aceitar o trabalho. O trabalho só corria bem quando nas prisões só corria bem quando diretor, chefe de guardas e técnicos estavam todos orientados para o mesmo lado. Quão raro é que isso era? Muito raro mesmo, muito raro. O Código de Ação de Pena de 2009 também prevê que o Ministério da Justiça termine um subsídio a pagar às pessoas reclusas que estudem, para lhes dar um rendimento alternativo ao trabalho, porque neste momento, na maior parte das prisões, não em todas, mas há algumas em que se paga, há um desincentivo para ir estudar, porque não se fica com qualquer rendimento para se viver no interior da prisão. Isto também era uma coisa que estavam a pensar fazer e que não pôde avançar. Se for ver o plano nacional que nós pegámos na altura, tudo isso está lá previsto. Tudo. Mas é que há muitos planos para as prisões, não é? Que têm imensas coisas previstas sempre. Não, mas nós começamos um plano mesmo. Ali foi feito um plano. Foi feito um plano de raiz. E mais, o plano não foi feito no Ministério. Atenção, o plano foi feito pelos próprios técnicos da instituição. Portanto, eles conheciam as necessidades e eles não só conheciam as necessidades, como conhecem a lei também, conhecem as normas todas. Portanto, e porquê é que acha que coisas como esta, que estão na verdade determinadas legalmente, não é? Ou que seja a regulação do trabalho com empresas externas, ou que seja a bolsa para pessoas que estão a estudar, mas também, enfim, a atualização do valor pago a pessoas reclusas, que está a fixar há mais de 20 anos, agora já olhando de fora, não é? Porquê é que acha que nunca se alteram ao longo de décadas? Pois, é isso. O sistema está preso. Portanto, na prisão o sistema está preso, precisa se libertar e precisa-se valorizar. O que é necessário fazer? É valorizar as pessoas. Olhar o recluso não como um preso, mas olhar como uma pessoa que está a fazer uma caminhada, uma pessoa que cometeu um erro e tem que continuar a caminhar. Eu recordo, por exemplo, nós tínhamos estudantes universitários e que o professor da universidade, nomeadamente em Évora, havia um professor que dizia assim, o recluso tem que vir cá, por causa estava a fazer uma tese de doutoramento, tem que vir cá. Não havia um carro para levar o recluso lá. Mas depois disse, faz por videoconferência. Não podemos fazer por videoconferência porque o computador está no gabinete do diretor. Era um problema sempre. Havia muitos constrangimentos. Não havia constrangimentos porquê? Porque as regras nas prisões, assim,
as regras acima de tudo. Regras acima de tudo. Acima de tudo, regra. Para haver segurança. Segurança acima de tudo. Com regras. Bem, mais nada. O resto, depois, assim, vamos dar a volta, vamos adaptar as regras às necessidades das pessoas. E, muito difícil. Acabaste de ouvir Licínio Lima, subdiretor da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais de 2012 a 2016. Esta entrevista foi preparada por mim, Nuno Viegas, a Margarida David Cardoso editou-me, Joana Teresa Batista tratou da imagem e Bernardo Afonso do som. Ainda fazem parte da equipa Fumaça António Assunção, Fred Rocha, Lucas Grimaud de Freitas, Maria Almeida, Luís Marquês, Rafaela Cortês e Ricardo Esteves Ribeiro. Para nos ajudares a acabar a série que estamos a escrever sobre as prisões portuguesas, faz uma contribuição mensal ou anual em fumaca.pt/contribuir. Podes escolher o valor que conseguires. Apoia o jornalismo independente, aberto. Junta-te às 1900 pessoas da comunidade Fumaça que já pagam metade dos gastos da nossa redação. O resto do orçamento, este ano, é garantido por doações estruturais da Fred Foundation e da Limelight Foundation. Podes ler os contratos em fumaca.pt/transparência. Até já!